Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Dessa vez vamos falar sobre capacitância. Então vamos lá, vamos saber do que se trata, para que serve. Capacitores. Antes de falar sobre capacitância, é preciso conhecermos sobre capacitores. O que é um capacitor? Então, imagine que você tem dois condutores carregados com cargas mais Q e menos Q, isolados, certo? E de formatos arbitrários. Esses condutores formam o que chamamos de capacitor, tá bom? No desenho, então, nós temos aqui dois condutores, um com carga mais Q e um com carga menos Q, carga positiva e carga negativa. Esses dois condutores formam, então, o que chamamos de capacitor. E a sua utilidade é armazenar energia potencial no campo elétrico por ele formado. Geralmente, a gente encontra esses capacitores em eletrodomésticos, tá? Então, todo eletrodoméstico tem seus capacitores no seu interior, como uma forma de armazenar uma certa energia de que aquele eletrodoméstico vai precisar para realizar suas funções de forma adequada. O potencial, representado pela letra V, às vezes também representado pela letra U, de um condutor isolado devido à sua carga Q, é proporcional a Q e depende do tamanho e da forma do condutor. Então, nós temos aqui uma proporção. Esse símbolozinho aqui indica proporção, tá? E ele está indicando que a carga Q ela é proporcional ao potencial V, tá? Tipicamente, quanto maior é a área superficial de um condutor, mais carga ele pode armazenar por um dado potencial, tá? E o potencial de um condutor esférico, quando esse condutor for esférico, de raio R e carga Q, o seu potencial vai ser dado por K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é a carga-fonte do campo elétrico, dividido por R, que é o raio do condutor esférico, tá bom? Então, aqui nós temos o potencial para um condutor esférico, ok? Então, a razão QV da carga em relação ao potencial de um condutor isolado é denominada de autocapacitância, ou simplesmente capacitância, representada pela letra C. Dessa forma, um capacitor é um dispositivo que consiste em dois condutores, como a gente já falou, um com carga Q e outro com carga menos Q. Então, a razão da carga Q pela diferença de potencial, aqui, QV, a razão QV, entre dois condutores é denominada de capacitância e matematicamente pode ser escrito dessa forma. A capacitância vai ser dada pela carga dividida pelo potencial, ok? Então, para resumir, capacitância é uma medida da capacidade de armazenar carga para uma dada diferença de potencial, ok? Então, aqui nós temos o conceito de capacitância. A unidade de capacitância no sistema internacional é o Coulomb por volt, que nada mais é do que um fará. Então, como a gente vai costumamente usar o fará, é comum a gente encontrar submúltiplos. Por que submúltiplos? Porque um fará é uma quantidade muito grande, tá? Um fará é uma quantidade muito grande. E daí será comum a gente encontrar em quantidades menores que serão denominados de múltiplos. Ou seja, nós temos aqui, na verdade, submúltiplos, tá? Nós temos o microfarad, que é
1 vezes 10 elevado a menos 6 fará. Nós temos o nanofará, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9 fará. Nós temos o picofará, que é 1 vezes 10 a menos 12 fará. Então, isso aqui é submúltiplo da unidade fará, tá bom? Pode ser que a gente tenha também o milifará, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 fará, tá certo? Ok, então vamos ver como é que isso se comporta em exercícios. Então temos aqui, calcule a energia potencial elétrica de um condutor de capacidade 2 nanofará e carga de 500 milicoulomb. Olha lá, a tabelinha no slide anterior não trouxe o mili, mas aqui no exercício já apareceu, né? Lembrar que o mili é 1 vezes 10 a menos 3, no caso aqui de coulomb, tá? Estamos tratando de carga. Então tá, nós temos aqui a carga de 500 milicoulomb e nós temos um potencial de 2 nanofará, certo? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, a carga de 500 milicoulombs, né, que é 500 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. E aí a gente coloca isso aqui em notação científica, quer dizer que a vírgula se desloca aqui, ó, 2 casas, fica 5 vezes 10 a menos 1. Né? Quando ela desloca uma casa, fica menos 2, desloca mais uma casa, fica a menos 1. Dessa forma, nós temos 5 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. A capacitância é de 2 nanofará. Nanofará é 2 vezes 10 a menos 9 fará, certo? Então, aqui nós temos a equação que vai nos dar a capacitância, que é a razão entre a quantidade de carga e o potencial, certo? Como a questão nos deu o valor da capacitância, então nós temos aqui 2 vezes 10 a menos 9, a capacitância, que é igual a quantidade de carga, a questão também nos deu, que é 5 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Então, tá aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb, dividido por V, que é o potencial que a questão quer saber. Então, temos o seguinte, vamos isolar aqui, ó, V, né, que é igual a 5 vezes 10 a menos 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 9. Entenda o seguinte, né? O V está dividindo, né? 5 vezes 10 a menos 1 está dividindo o V, certo? Então, a gente pode manipular de forma que V fique igual a 5 vezes 10 a menos 1 e o 2 aqui passa dividindo, tá? Ele está multiplicando, passa dividindo. 2 vezes 10 a menos 9. Assim, nós temos que 5 dividido por 2 é 2,5. 10 a menos 1, né? Sobre 10 a menos 9, nós vamos ter uma subtração dos denominadores, né? Já que nós temos uma divisão de frações com potências de base 10. Então, menos 1 menos 9 será 8 positivo, né? Seria assim, ó, menos 1 menos 9, né? Menos 9. Isso aqui é menos 1. Aqui, jogo do sinal, mais por menos é mais. E aí, agora nós temos sinais diferentes, subtrai-se e conserva o sinal do maior. O maior é positivo e 9 menos 1 é 8, certo? Portanto, aqui ficou 8. 2,5 vezes 10 a 8 volts é o potencial, tá? Pedido na questão. Só que a questão, a questão não quer saber o potencial, né? A questão quer saber a energia potencial, né, do condutor. Então tá.
nós vamos usar energia potencial, vai ser a carga vezes o potencial dividido por 2. Tá? Então, nós temos para a carga 5 vezes 10 a menos 1, certo? Nós temos agora o potencial que calculamos aqui no primeiro passo, 2,5 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2. Sendo assim, vamos resolver aqui, ó, 5 vezes 2,5 vai nos dar 12,5, conserva a base 10 e soma os expoentes, né? Somos expoentes. Então, menos 1 mais 8 são sinais diferentes. Eu subtraio e conservo o sinal do maior. O maior é positivo. Então, 8 menos 1 vai ficar 7. Dividido por 2. Sendo assim, 12,5 dividido por 2 vai nos dar 6,25. Tá? 6,25. Conserva a base 10. Né? E aí a gente simplesmente anda uma casa aqui com a vírgula, fica 62,5 vezes 10 elevado a 6 joules. Essa é a energia potencial pedida pela questão, tá bom? Super fácil. Vamos lá. Um capacitor acumula entre suas placas uma quantidade de carga igual a 10 nanocoulombs. Então, nós já temos aqui a quantidade de carga de 10 nanocoulombs, tá? Isso aqui é o Q, o valor de Q. Quando submetido a uma diferença de potencial de 10 volts, isso aqui é o potencial, tá? 10 volts é o potencial. Assinale a alternativa que representa corretamente a capacitância desse capacitor. Então vamos lá. A capacitância ou capacidade de um capacitor pode ser calculada pela equação a seguir. Então, como vimos anteriormente, a capacitância pode ser dada por quantidade de carga dividido pelo potencial, né? E nós temos a quantidade de carga, assim como temos também o potencial. Então, tá aqui, ó, Q, que é a quantidade de carga de 10 nanocoulombs. A gente já viu que isso é 10 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, né? Armazenada entre os terminais do capacitor, e U, né, poderia ser V também aqui no caso, né, é o potencial, que é de 10 volts, tá? Que é o potencial de 10 volts. A diferença de potencial aplicada entre as placas desse capacitor. Então, substituindo os dados nessa equação, C, que é a capacitância, vai ser a quantidade de carga, que está aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, dividido por V, que está aqui, ó, que é 10 volts. 10, tá? Então, 10 dividido por 10 vai nos dar 1. 1 vezes 10 a menos 9 fará, certo? 10 a menos 9 é nano. Isso quer dizer que nós temos aqui a capacitância de 1 nanofarad, certo? É isso o resultado da questão. Vamos lá, mais uma. Se dobrarmos a carga acumulada nas placas de um capacitor, a diferença de potencial entre suas placas ficará. Então, nós já temos o seguinte, que a capacitância é a quantidade de carga dividido pelo potencial, né? Pelo potencial V, ou também chamado de U, certo? Então, se nós dobrarmos a carga acumulada, então nós teríamos capacitância igual a 2 vezes a carga, já que nós estaríamos dobrando a quantidade de carga acumulada, né? A diferença de potencial também seria duplicado. Dessa forma, nós teríamos 2V, tá? Ou 2U, tá? Então, qual alternativa nós temos isso aqui? Letra A. Ficará inalterada? Não, né? Letra B. Multiplicada por 4? Não, né? No caso aqui, multiplicado por 2. Multiplicado por 2, letra C é o nosso gabarito, tá? Dividido por 4 não, dividido por 2 não, tá?
Então seria multiplicado por 2. Por quê? Porque a capacitância ela é proporcional, né, à carga. Então, se a quantidade de carga acumulada dobrar, também dobra o potencial, ok? Vamos lá. Ó, como o capacitor permanecerá com a sua capacidade inalterada, ao dobrarmos a quantidade de cargas acumuladas em suas placas, deve-se dobrar o potencial entre elas de modo que C é igual a 2Q dividido por 2V, ou 2U no caso, tá? Logo, o seu potencial deverá ser multiplicado por 2, que está lá na letra C, tá bom? Resposta C para a nossa questão. Um capacitor tem uma capacitância de 8 vezes 10 elevado a menos 11 farad. Se o potencial elétrico entre suas placas for de 12 volts, então nós temos aqui a capacitância, tá? Já em unidades do SI, e nós temos o potencial também em unidades do SI. O número de elétrons em excesso na placa negativa é... Aí aqui considere a carga de um elétron como E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui é a carga elementar, certo? Então, a questão quer saber o quê? O número de elétrons, né, na sua placa. Na placa, no caso do capacitor, tá? Então, nós temos o seguinte, nós temos a capacitância, tá? Nós temos o potencial e nós temos a carga elementar. Capacitância é a quantidade de carga acumulada no capacitor dividido pelo potencial, certo? Então, a capacitância vai ser a quantidade de carga. Quantidade de carga é N vezes E, não é isso? Quantidade de carga é N, que é o número de elétrons. Veja que a questão pede aqui, né, o número de elétrons em excesso, tá? Vezes a carga elementar, né? Capacitância é isso. Aliás, a quantidade de carga é isso. N vezes E, né? A gente tem lá da quantização da carga elétrica que Q é igual a N vezes E. Lembram disso? Nossa segunda aula esse ano, tá? Aqui então nós temos a quantização da carga elétrica. Quantidade de carga nada mais é do que o número de elétrons vezes a carga elementar. Tá? E aqui nós temos V. Então nós temos o seguinte, que a capacitância vai ser o número de elétrons N vezes a carga elementar, que a questão dá aqui, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Essa é a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido pelo potencial, que é de 12 volts. Tá? 12 volts. 12 volts. 2 aqui vai sair meio aleijado, mas dá para entender. 12 volts. Ok. Então a questão quer saber o número de elétrons, né? Essa capacitância a gente já poderia ter substituído, tá? Aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Então, ó, seria 8 vezes 10 a menos 11, né? 8 vezes 10 a menos 11, que é igual a N vezes 1,6, igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, 10 a menos 19,
10 a menos 19, né? Sem espaço aqui, mas dá para entender. Menos 19, tá? Tudo isso dividido por 12, tá? Dividido por 12. Aqui nós vamos multiplicar, certo? De forma que nós vamos ter o seguinte: n, isolando n, é igual a... n é igual a... 8 vezes 10 a menos 11, 8 vezes 10 a menos 11, certo? Dividido por 8 vezes 10 a menos 11 vezes 12, né? Vezes 12, multiplicando inversamente aqui, ó. N igual a 8 vezes 10 a menos 11 vezes 12, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 9. 1,6 vezes 10, tá? A menos 19. Menos 19. Tá? O 12 faz parte dessa continha aqui. Ok. Então, 8 vezes 12, né? Nós vamos fazer uma continha aqui. 8 vezes 1 é 8, e 8 vezes 2 é 16. 816, né? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 816. Eu acho que eu não estou errando, né? Vezes 10 a menos 11. 10 a menos 11. Dividido por 1,6. Vezes 10 a menos 19. Menos 19. E aí nós temos o seguinte, ó. A capacitância, né, que é dado por essa equação, como a gente estava fazendo. Além disso, a quantidade de carga Q armazenada no capacitor é um múltiplo inteiro da carga fundamental do elétron, de acordo com a quantização da carga elétrica. Nós temos essa equação aqui, né, que vai nos fornecer a quantidade de carga do capacitor. Então, simplesmente nós podemos substituir N vezes E, aqui no Q, dividido por U, ou V. Tá? Dessa forma, após anotarmos os dados fornecidos pelo exercício, calcularemos o valor de N, que é o número de elétrons armazenados no capacitor. Então, nós teremos o seguinte, substituindo os dados. A capacitância, 8 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Tem um sinalzinho de menos aqui, que é igual a N vezes E, N vezes E é 1,6 vezes 10 a menos 19, e o potencial é 12. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, multiplicando inversamente, né? 8 vezes 12, 8 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 12, está aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 12, que é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Isolando N, é 8 vezes 10 a menos 11 vezes 12, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 8 vezes 12, nós fizemos a continha agora há pouco, né? Isso aqui vai dar 8 vezes 1, que é 8, 8 vezes 2, 16, 816 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nós temos 60, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, nós teríamos o seguinte, menos 11 menos 19. Menos 11 menos 19. Então, fica menos 11. Jogo de sinal, menos por menos é mais.
19. Aí subtrai agora e conserva o sinal do maior. 19 menos 11 é 9. Né? 19 menos 11 é 8. Na verdade é 8. Tá? 19 menos 11 é igual a 8. Por que está 9 aqui? Porque nós deslocamos uma casa aqui, ó, ficou, ao invés de 60, 6,0. 6,0 vezes 10 era elevado a 8, ficou 9, porque a vírgula deslocou uma casa. Então, essa é a quantidade de elétrons armazenada no capacitor, certo? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com essa aula, tá? Se vocês tiverem dificuldade de compreender os cálculos, volte o vídeo e veja tudo com calma, tá? Devagarzinho, para entender todos os passos. E voltaremos na próxima semana com mais uma aula, tá bom? Até lá!